Boa tarde, pessoal. Então, hoje eu vou apresentar o meu plano de aula, né, da atividade 2. O título do meu plano de aula é Jogo de Tabuleiro como ferramenta de ensino em botânica. Eu fiz meu plano de aula já pensando no meu TCC, assim como na atividade 1, né, na atividade 2 eu quis manter o tema do meu TCC. E a ideia do meu TCC, né, é confeccionar um jogo de tabuleiro que para que a gente possa trabalhar o conteúdo de botânica que é dado no segundo ano do ensino médio. Só que esse jogo, ele ainda não foi, né, feito. A gente estamos no processo, né, de escrita. Então eu fiz o plano de aula como se eu tivesse naquele dia, né, depois do jogo já feito, aplicando, né, pela primeira vez, por exemplo, o jogo. O que que o aluno poderá aprender com essa aula? Ele vai poder reconhecer as estruturas tanto morfológicas como anatômicas de todos os grupos botânicos, né, sejam desde, né, dos primeiros grupos até os grupos mais especializados, briófitas, pteridófitas, gimnospermas e angiospermas, que são conteúdos que são de difícil entendimento, muitas das vezes, para os alunos, e também que existe uma grande falta de interesse deles por esses conteúdos. Por isso a ideia, né, de trabalhar com o jogo é conhecer as características evolutivas de cada grupo vegetal, né, as características que marcam a, a mudança entre esses quatro grupos, classificar as espécies vegetais em seus respectivos grupos e também reconhecer, principalmente, né, a importância desses seres vivos, que são as plantas, no planeta Terra, né? Como a gente vê, né, a cegueira botânica, onde muitas das pessoas, né, principalmente, né, na escola, eles não reconhecem a importância das plantas no dia a dia. Muitas das vezes não enxergam isso. A duração da atividade, eu coloquei 2 tempos de aula, de 50 minutos, conhecimentos e questionamentos prévios do aluno mediados pelo professor. Então, seriam feitas algumas perguntas para os alunos anteriormente, né? Se existem diferentes tipos de plantas, como esses vegetais eles podem ser classificados em grupos. Esses grupos, como eles se diferenciam morfologicamente e fisiologicamente, se pode-se dizer que algumas espécies botânicas são mais evoluídas que outras, ou se não, quais características que diferenciam esses grupos, qual a importância das plantas para a vida na Terra e se também eles consideram os vegetais como seres essenciais para eles, né, para outros organismos, etc. Quais foram as estratégias e os recursos da aula que eu utilizaria? Primeiro, um levantamento das percepções prévias, né? Então, seria feita uma conversa anterior com os alunos sobre o reino das plantas, o reino Plantae. O que são as plantas, se elas são todas iguais, quais órgãos elas possuem, onde elas habitam, do que elas se alimentam, se elas têm importância, se sim, quais são essas importâncias, como elas são classificadas em grupos e por que dessa classificação, voltada diretamente para o conteúdo que seria trabalhado dentro do jogo. Após isso, seria feita uma apresentação teórico-prática bem básica, né, usando materiais biológicos vegetais. Então, eu levaria para os alunos 4 exemplares, um de briófita, um de pteridófita, gimnosperma e angiosperma, onde a gente também eu mostraria, né, para que eles vissem a olho nu, mas também levaria uma lupa para que, como por exemplo as briófitas, eles pudessem observar os órgãos desse vegetal de uma forma com mais detalhamento. Então, eles observariam, né, os exemplares de cada grupo, fazendo
suas respectivas anotações, comentários, de quais estruturas eles conseguiam visualizar, se existia alguma diferença de um e outro exemplar. Os alunos eles poderiam manusear e observar, né, a morfologia dessas plantas. Durante essas observações, eu colocaria em foco, né, as características presentes e ausentes de um grupo para o outro. Claro que sempre no respaldo deles, né? De acordo com o que fosse falado, eu iria orientando-os. Contextualização do jogo. Aqui eu não seria feita uma conversa sobre a importância das plantas no cotidiano e também qual o porquê de trabalhar essa matéria, né, a botânica, através de um jogo. Aqui eu não coloquei o porquê, né? Só falei que seria feito assim, mas o porquê seria basicamente porque a gamificação, né, ela vem sendo observado que é algo que auxilia muito no aprendizado, né? Não sendo de uma forma separada, né? Mas quando a gente junta a gamificação com conteúdos que muitas vezes são de difícil absorção, de difícil entendimento, os alunos eles têm um a gente percebe, né, um melhor entendimento. Eu vejo isso na minha sala de aula, onde eu tento trabalhar vários conteúdos com eles, com diversos jogos. Nunca trabalhei com jogos de tabuleiro, mas já trabalhei com dominó, jogos de memória, outros jogos, conteúdos como mitose, meiose, que são conteúdos também, né, que são muito detalhados. Então, eu acredito que trabalhar esse conteúdo com o jogo traria muitos benefícios. O jogo em si. O jogo seria, né, na hora do momento do jogo, seria feita uma explicação das regras, separados os grupos, uma vez que o jogo de tabuleiro seria 5 jogadores no máximo, seria feita a montagem e eu, né, demonstraria para os meninos, para os alunos, como funcionaria o jogo, juntamente com eles. O jogo, ele seria de perguntas e respostas, referentes a esses conteúdos a esse conteúdo, né, da botânica que eu já comentei. É, e venceria o jogo o jogador que acertasse mais perguntas. Por fim, né, após todos jogarem, seria feita uma discussão final, retomando os conceitos, né, já discutidos durante o jogo. O jogo propriamente dito demoraria aí cerca de 50 minutos e os outros 50 minutos seria para trabalhar todo esse conteúdo anteriormente e também um pouco no final para a gente fazer essa discussão. Qual seria a forma de avaliação? A avaliação, ela seria feita durante e após o jogo, né? Então, durante o jogo seria feita uma observação dos alunos, o que eles saberiam, o que eles não, né? Eles teriam dúvidas, no qual eles poderiam me perguntar. Seria avaliado, então, durante o jogo a participação deles e também os acertos nas respostas e nas jogadas. E após o fim do jogo, seria avaliada a capacitação de relacionar os conceitos de botânica na discussão final. Recursos complementares, como eu já comentei, seria utilizada uma lupa eletrônica para visualização de alguns exemplares botânicos no momento que a gente estivesse falando propriamente dito dos grupos. Basicamente seria isso, é meu plano de aula. Muito obrigada.